Irmãos, bom dia, graça e paz a todos vocês. Que bênção mais uma vez estarmos reunidos para fazer a nossa devocional juntos, adorar a Jesus, aprender mais a Tua palavra. E hoje ainda nós estamos continuando naquele tema que nós apresentamos ontem, né? Sobre a dinâmica do pecado, o auto-engano. Nós vamos ver depois, no final da semana, sobre a esperança que o Evangelho traz para as nossas vidas. E essa esperança de vida, né? E hoje nós vamos entrar no assunto das consequências que o pecado traz. Irmãos, é importante nós entendermos que a palavra de Deus ela é muito clara quando ela vai falar sobre o pecado. O pecado foi o mal que entrou na vida do homem, da humanidade, e isso destruiu e acabou com toda a originalidade da vida do homem. O homem originalmente foi criado à imagem e à semelhança de Deus perfeitamente. O homem tinha um contato perfeito com Deus. O homem tinha um relacionamento perfeito com Deus. E o pecado então fez a separação entre o homem e o seu Deus criador. E isso só foi reconciliado depois, perfeitamente, em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas até esse processo, o homem teve que fazer experimentos para que ele pudesse se relacionar com Deus. E Deus então propunha para ele algumas coisas. Olha, você tem que obedecer à lei. Olha, você tem que fazer boas obras. Olha, você tem que sacrificar, porque sem sangue, sem derramamento de sangue, sem o sacrifício, não existe perdão dos pecados. Então, nós vemos como o pecado atingiu tão grandemente a humanidade. E hoje nós vamos conversar sobre. Ontem, né, nós conversamos sobre alguns pontos sobre o pecado, sobre a, a, esse primeiro patamar que nós vemos ontem, sobre a natureza do pecado e sobre como o pecado nos torna escravos, nos faz escravos dele. E hoje nós vamos ver sobre as consequências que o pecado traz para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que o pecado tem consequências grandes, incluindo a morte espiritual. Podemos ver essa verdade desde o início da criação do mundo, né? Você que pode, abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ver aí o versículo 16 e 17, onde diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus já tinha falado para o homem e dado uma ordem, certa ordem. Olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, tá livre. Pode comer a maçã, pode comer a banana, pode comer o caju, pode comer aí a uva, pode comer, sem problema nenhum. Mas o fruto do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Porque se você um dia comer, você certamente morrerá. Irmãos, é importante nós entendermos que o pecado não era o simplesmente pegar o fruto e comer, o comer. O pecado foi em obedecer ou desobedecer a ordem de Deus. Porque se o homem obedecesse essa ordem, ele certamente viveria. E esse viver não é somente o viver é, físico, mas é o viver em comunhão com Deus, é o viver perante Deus todos os dias, no seu absoluto, na sua completude. E o homem, então, ele chega nesse embate. E nós vemos que a mulher também vai falar isso, vai rebater com a serpente. No capítulo 3, dos versículos 2 e 3, a mulher vai falar assim, ó. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Beleza. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele
não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, o homem e a mulher tinham o conhecimento. Eles tinham a ciência de que não podiam comer. Porque se eles desobedecessem à voz de Deus, desobedecessem à ordem de Deus, eles morreriam. E nós vamos ver aí a primeira consequência desse pecado. Capítulo 3, dos versículos 14 a 19, nós vamos ver que Deus dá sentenças e para três personagens é, sub-principais, né? Porque os personagens principais do começo da criação ali até o capítulo 3, nós vemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que são apresentados nessa criação. Então, os principais, é, é, os subprincipais, então, nós vamos ver nessas consequências que é o homem, a mulher e a serpente. Deus vai falar para a serpente: olha, você como animal mais astuto e que induziu o homem ao erro, você vai como consequência ter, é, so, você vai rastejar sobre a terra e o pó da terra você vai comer. E você vai ter uma inimizade com a mulher. E a sua descendência, a descendência da mulher, vai pisar a sua cabeça. Então esse é o seu castigo. Aí vira para a mulher e fala: mulher, porque você me desobedeceu e comeu do fruto da árvore, você terá dores na gestação, na gravidez. Você terá dores para dar luz a filhos. E além disso, você ainda também vai ter outras dores. Dores porque o seu marido, o seu desejo vai ser para o seu marido e ele vai te governar. Então aí começa a ficar um pouco pesado para a humanidade, né? Porque quantas mulheres aí sofrem dores horríveis durante a gestação? Momentos em que ela precisa ficar de repouso absoluto para que não aconteça nada com o bebê que está sendo gerado ali dentro. Nós vemos que algumas complicações que dá na hora do parto, em casos onde a mãe, infelizmente, perde a vida e a criança, às vezes, muitas vezes, também perde a vida, são consequências do pecado. A dor do parto normal, que dizem que é a pior dor que um homem ou uma mulher pode ter na vida, é essa dor, né? E, e a gente vê também outras consequências na vida da mulher, porque ela, o desejo dela não é dela mais, mas o desejo dela vai ser para o marido. E nós vemos também que o governo da vida da mulher também não é parte somente da vida pessoal dela, mas o governo está nas mãos do seu marido. Nós vemos que isso também é uma dificuldade, é uma dor que a mulher passa, né? Muitas mulheres aí têm a dificuldade de não submeter ao seu marido, não ser submissas ao seu marido. Mas isso é uma conversa para um outro dia, né? Nós estamos falando sobre a consequência do pecado. E Deus vira então para Adão e fala para ele: Adão, por conta que você pecou, a terra será maldita. E dela você vai colher o seu fruto. E do suor do seu trabalho você vai comer. E na terra vai crescer abrolhos. Abrolhos são espinhos. Vai crescer a erva daninha, que vai consumir aquilo que você plantar. Você vai sofrer nisso também. Você vai ter fadiga no trabalho. Você vai se cansar. E hoje, quantas doenças existem por conta de nós trabalharmos muito e excessivamente? Nós vemos uma doença aí que está se despontando demais, principalmente na vida de pastores, o burnout, né? É uma doença psicossomática que ela vai mexendo com a cabeça, vai mexendo com a cabeça e isso vai refletindo no seu corpo, vai refletindo no seu corpo e a pessoa entra numa depressão, numa crise e muitos dos nossos amigos e irmãos pastores têm se suicidado por conta disso. Essa fadiga, esse cansaço do trabalho. Isso são consequências do pecado. Mas o pecado também não para por aí, porque ele traz outras consequências. Ele traz uma consequência que vem é, camuflada de recompensa. Em Romanos 6, 23, Paulo vai falar para os nossos irmãos romanos o seguinte:
6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Então ela vem, essa consequência muitas vezes vem camuflada como algo bom, camuflada ali, sabe? Colocar um lacinho nela em cima, só para falar assim, ó, olha aqui a sua recompensa. Irmãos, a expressão salário, ela veio dos romanos, né? Porque na época não havia muitas moedas de dinheiro, né? Não tinha essa espécie, dinheiro em espécie. Era muito escasso ainda essas coisas. Então, os soldados romanos recebiam como o seu pagamento sal, sal mesmo de cozinha, tempero de cozinha, porque aquilo era muito, era de um valor muito grande, assim como em Israel era o óleo, o azeite, em Roma era o sal. Por isso a expressão salário, que vem do sal, uma recompensa, um pagamento pelo seu trabalho com o sal. Por isso vem salário. Então Paulo está usando essa expressão diretamente para esses romanos, olha, porque o salário, a recompensa por você trabalhar com o pecado, a recompensa por você ceder ao pecado, é um salário. E esse salário é a morte. E quantas vezes eu e você temos recebido esse salário em nossas vidas porque nós estamos cedendo ao pecado? Abrindo mão, como eu falei ontem, do nosso direito de filhos para viver momentos prazerosos e prazeres momentâneos, assim, rápidos, que vêm e que vão embora. E nós pensamos muitas vezes que esse salário é uma coisa boa, é uma recompensa boa, porque o pecado é bom, irmãos. E essa expressão eu aprendi há muitos anos atrás, porque o pecado é bom, é gostoso, é bom de ser praticado, é bom. E se alguém falar aqui que não é bom, está muito enganado. Porque se o pecado não fosse bom, ninguém cometia. É igual quando nós caímos e ralamos o joelho. A gente cai, machuca, aí tá, deixa quieto ali. O pecado é assim. Nós caímos no pecado e machucamos. Aí agora, para que a gente se reconcilie com Deus novamente, para que a gente receba perdão de Deus novamente, nós precisamos de Cristo. Porque é somente Ele que nos perdoa. O Espírito Santo nos convence do nosso erro. E ali começa já uma dor. O tratamento da ferida que está exposta. Aí nós recebemos ali, né, o lavar ali pelo Espírito Santo, que é um lavar regenerador e renovador. Nós vemos isso. Aí então ele passa ali o paninho para tirar a poeira, tirar a sujeira do machucado que o pecado fez. E Jesus vem com aquele mertiolate, mas o mertiolate é antigo. Não é o mertiolate de agora, não. O mertiolate de agora não dói. Por isso que essa geração tá desse jeito. A gente brinca, né? Desse jeito. Mas é o mertiolate de antigamente. O mertiolate de antigamente, você abria o potinho ali, ó. A criança já chorava de dor porque aquele negócio ardia. Igual fogo. E passava, a criança pulava até alto. Mas curava, aliviava, crescia ali e cicatrizava a ferida. E é assim que Jesus vem nas nossas vidas. Ele vem para tirar essa marca que o pecado faz no nosso coração. E é constantemente. Mas nós recebemos as consequências. Uma outra consequência também que nós vemos sobre o pecado é a consequência como separação de Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías 59, Isaías 59, versículo 2, vai dizer o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, o rosto de Deus de vós, para que vos não ouça. Olha quais são as consequências terríveis que o pecado traz para nossas vidas. Faz a separação entre nós e Deus, nos distancia
gravemente de Deus e faz com que o rosto de Deus seja encoberto. Nós não conseguimos mais ver Deus, nós não conseguimos mais ter relacionamento, nós não conseguimos mais ter esse contato com o Pai. E a Bíblia vai dizer assim que, como nós acabamos de ver, ele encobre o rosto de Deus para que Deus não nos ouça. A Bíblia vai falar assim que se o homem pecar, se o homem cometer esse delito, nem a oração Deus não ouve. Olha, isso é muito grave. Olha as consequências do pecado. Irmãos, é importante nós falarmos sobre isso porque essa separação de Deus, ela tem uma distinção. João, ele vai dizer em 1 João 3,9 que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, mas é um pecado por acidente. Um acidente é algo que não dá para premeditar, é algo que acontece. Porque o pecado, ele primeiro começa aqui dentro da nossa mente, no nosso coração. Depois a gente põe para fora. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática desse pecado. Por que que ele não vive? Porque dentro de mim e dentro de você, dentro do nosso coração, existe uma semente divina. E é por conta disso que nós somos diferenciados. Irmãos, é diferenciados. Nós não somos melhores ou maiores do que os ímpios, não. Nós somos diferenciados dele porque dentro de mim e de você existe algo que faz com que a gente não peque, não fique caindo no pecado todas as vezes. E essa separação de Deus foi com que fez com que Jesus viesse até o mundo para nos resgatar novamente, porque nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus por isso. E a última consequência que nós vamos ver hoje é a consequência como escravidão. Nós falamos ontem, e eu quero falar hoje novamente sobre isso. Está no livro de João. Nós vamos ver aí no livro de João, capítulo 8, o versículo 34, onde nós vemos o próprio Cristo falando, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ontem nós conversamos lá na pregação, né, da segunda igreja, e eu falei para os irmãos que sobre a escravidão, né? As pessoas olham, as pessoas ímpias do mundo viram para nós e falam assim, vocês são muito caretas, vocês ficam aí escravos desse Jesus, da igreja, ficam aí presos a isso, vocês não se divertem, vocês não é assim que a gente ouve, é assim que nós ouvimos. Mas fazendo uma comparação entre nós e os ímpios, eu falei para os irmãos, de segunda a quarta-feira vivem aquela vida monótona, chata. Aí na quinta-feira já começa a dar aquela alegriazinha, porque às vezes a empresa sai para um happy hour, alguma coisa, aí já tem cachaça, já tem cerveja, já tem esbórnia. Aí na sexta-feira, uhul, sextou, vamos lá. Aí já começa a ir para as baladas da vida, para os forró, para arrastapé, e para as coisas. Sabadão, uhul, sabadão, vamos lá. Domingão, durante o dia, é cerveja para todo lado, é churrasco, é música, e envolve outras coisas, aquilo mais. Chega na segunda-feira, acabou a felicidade. Mas a nossa felicidade, a felicidade daqueles que servem a Cristo, começa no domingo. Porque foi o domingo em que Jesus ressuscitou. É o domingo que nós declaramos que Jesus é vencedor sobre a morte, sobre o poder do pecado. E é assim que nós começamos a semana bem na presença de Deus. E em toda semana nós somos alimentados e vivemos em alegria, uma alegria constante, uma alegria contínua que não se acaba, mas ela se renova em nossas vidas através de Jesus. O pecado torna o homem escravo, mas a cruz de Jesus nos torna livres. Livres para viver longe do pecado, livres para viver em Jesus,
livres para viver alegres, felizes, livres para viver em amor, livres para viver em paz. Queridos, que hoje, nessa manhã, eu e você, tenhamos a consciência, tenhamos o conhecimento sobre as consequências que o pecado traz. Eu quero falar que para mim e para você hoje, que somos esses homens e mulheres nascidos de Deus, que não vivem na prática do pecado, mas eu quero dizer que quando nós pecamos, essas consequências ainda nos perseguem. Jesus nos perdoa e nos limpa do pecado, mas ele não nos tira a responsabilidade da consequência desse erro que nós cometemos. Que nessa manhã, que nessa semana que se inicia, de trabalho e dos afazeres da semana hoje, nessa segunda-feira pela manhã, que você tenha em mente que nós precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentação, para não cairmos no pecado, porque assim nós receberemos consequências. E se nós permanecermos no pecado, nós podemos receber a morte, e a morte eterna. Você que pode, feche seus olhos conosco, vamos orar ao Senhor. Primeiramente, vamos reconhecer e falar para Ele sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados. E depois, vamos então pedir perdão por eles e pedir para o Senhor, Senhor, que nós possamos seguir em santidade com o Senhor. Feche seus olhos, você que pode. Senhor, nessa manhã nós queremos aqui confessar os nossos pecados, os nossos erros, aquilo que nós cometemos durante o dia de ontem e já durante esse dia que mal começou, mas nós já pecamos contra o Senhor, já desagradamos o Senhor, já fomos contra a sua lei, Senhor. Nós queremos aqui dizer que nós somos culpados pelos nossos erros. O Senhor não tem parte com o pecado, mas nós nos responsabilizamos sobre aquilo que nós fazemos. E nós só temos esse reconhecimento porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós não saberíamos e não teríamos o conhecimento de que nós pecamos contra o Senhor e infligimos essa lei. A sua lei divina, a sua lei perfeita. Pai, nesse momento nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Pelo muitas vezes falar mal do outro, fofocar, falar mentiras e tantos outros pecados, o roubo, a discórdia. Sim, Senhor. Muitas vezes por matar, e não matar, tirar a vida, mas matar a vida espiritual do nosso outro irmão, falando mal, falando alguma coisa pejorativa contra ele, que vai matar a fé, vai matar a esperança dele. Nós pedimos perdão porque nós somos falhos. E nessa manhã nós queremos agradecer também já, Senhor, pelo perdão. Porque o Senhor naquela cruz do Calvário levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. E o Senhor também nos garantiu a redenção desses pecados, a remissão, Senhor, pelas nossas culpas e nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Pai, porque pelo teu sangue nós somos reconciliados com o Pai novamente. Que nesse dia, nessa segunda-feira, nós possamos ter na nossa mente que todas as vezes em que nós pensarmos em pecar, ou quando nós cairmos acidentalmente nesse pecado, Senhor, que nós possamos nos lembrar da cruz de Cristo, através do Espírito Santo em nossas vidas, iluminando e mostrando a nós que em Jesus nós somos livres. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Espírito Santo a nós, este agente de misericórdia que nos convence do pecado. Fique conosco nesse dia, o que nós pedimos no nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe os seus afazeres e que nós, através da ação do Espírito Santo, possamos estar com os olhos abertos e atentos, vigiando e orando constantemente e sempre, para que a gente não caia em tentação e em pecado. Que Deus te abençoe e que amanhã nós possamos nos encontrar novamente nesse mesmo horário e para a gente poder dar continuidade então aos nossos estudos e nas nossas devocionais. Fique com Deus, queridos. Até amanhã. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Graça e paz.